Hello, class. Eu desejo boas-vindas a todos vocês à nossa videoaula, nossa primeira videoaula referente ao segundo semestre. Quero dizer que eu estarei com vocês para dar continuidade às aulas de inglês com o 8º ano A, 8º ano B e 8º ano da Escola Paulo Ferraz. Escola Antônio Jesuíno da Silva, professora Elisanete, disciplina Língua Inglesa. Formação do simples futuro. É o que nós vamos trabalhar hoje, viu? A gente vai seguindo a parte da gramática conforme a abordagem do livro. Roteiro da nossa aula é a estrutura e uso do simples futuro, que é o will. Estrutura e uso do near going to e aprenda fazendo. Nós temos aqui algumas habilidades: construir repertórios lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro. Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos, expectativas e fazer previsões. Utilizar recursos e repertórios linguísticos apropriados para informar, comunicar, falar do futuro, planos, previsões, possibilidades e probabilidades. O simples futuro tense. Para que nós possamos usar o futuro tense, nós iremos precisar dos pronomes pessoais, que esses pronomes já são famosos e conhecidos, né? Primeira pessoa, I, segunda pessoa, you, terceira pessoa, he, she, it, primeira do plural é we, you e they. Então, gente, eu coloquei aqui. Essas pessoas que eu mostrei para vocês, I, you, he, she, it, we, you e they, são sujeitos. Sujeitos são aqueles pronomes que nós possamos substituir por nomes de pessoas. Por isso que nós chamamos sujeito. E a estrutura é o verbo auxiliar, o will, mais o verbo principal no infinitivo sem o to. Nota-se, a forma do futuro simples, o will, ou a forma abreviada apenas dessa maneira, na forma afirmativa. Na forma negativa, interrogativa, nós temos o verbo auxiliar, que ele usa a partícula will, mais o verbo no infinitivo sem a partícula to. E não é diferente na forma negativa. A forma negativa, você acrescenta o note, mas que, para que você possa transformar na forma abreviada, ela vai ficar dessa maneira, want. Exemplo, você estudará inglês na próxima semana. Essa frase eu perguntei, eu estou usando o futuro, coloquei ela no português para que vocês possam em casa traduzir ela no inglês utilizando a forma certa do futuro simples. Observação, tá aqui. Traduzir a frase passando para o inglês. Exemplo, primeira frase. The future will be written. Tá aqui, the future eu usei will be. O will é a partícula do futuro e o be é o verbo to be, que significa ser ou estar, que é o verbo principal, né? Que está aqui acompanhado da futura, da partícula will, que significa futuro. O futuro será ótimo. The will be written. Na segunda frase, eu coloquei the future will be woeful. O futuro será péssimo, terrível. Aí são o quê? São previsões, né? Eu coloquei esses exemplos aí, mas ele dá ideias de probabilidade, de possibilidade, algo que aconteça, que já aconteceu, viu? Então, são usados tudo no futuro. Na terceira frase, the future doesn't care what
in think. Eu usei o que? A forma negativa. O futuro não está nem aí para o que você acha. Tá aqui, ó, a forma negativa, o das, que é o verbo auxiliar. Não sei se vocês lembram que existe a forma verbal o do e o das, que são aqueles verbos auxiliares que não têm tradução, não é? E aqui eu coloquei na forma negativa porque a terceira pessoa é o do e você faz aquele acréscimo, né? É S e na forma negativa abrevia ele. Uso do simple present futuro. É um tempo verbal que expressa uma ação futura, incerta, não planejada, transmitindo ideias, fatos e decisões recém-tomadas, também para indicar promessas ou expectativas futuras. Exemplo. Por exemplo, eu vou dizer aqui um exemplo que a gente está passando por ele, né? É sobre esse vírus, o coronavírus, né? Será que esse coronavírus no próximo ano já tem acabado? Então, aí é uma previsão, né? É uma possibilidade que você está fazendo. E nós temos aqui, continuando, a forma negativa. Eu falei para você que o want, ele é formado pela partícula will mais o not. Sunday, she won't go. Domingo ela não virá. Tá aqui a frase negativa usando o pronome, né? E o outro exemplo, tá aqui até um desenho, alguém apertando um botão. Will you press the button, né? Você pressionou o botão. Então aqui são exemplos que estão no futuro, que são usados com a partícula will. E a forma interrogativa? Como é a estrutura da forma interrogativa? O auxiliar will, mais o sujeito, que pode ser um nome ou um pronome, mais o verbo principal, no infinitivo, sem a partícula to, mais o complemento. Inclusive, eu queria deixar, era para mim ter trazido até digitado, mas não deu. Eu vou só colocar aqui para vocês a estrutura. Sujeito, né? A estrutura do verbo no futuro, viu? Verbo no futuro. Eu vou colocar aqui na forma afirmativa sujeito mais will mais verbo principal mais complemento. Tá aqui, gente. Quando vocês identificarem nas atividades, os exercícios que vocês vão realizar, a forma afirmativa vai vir assim, ó, sujeito mais o will, mais o verbo principal, mais o complemento. Na forma negativa, da mesma maneira, sujeito, só que depois da partícula will, você vai acrescentar o not, mais o verbo principal, que, por exemplo, o verbo estudar, cantar, viajar, viu? Mais o complemento. E na forma interrogativa, você vai invertir. Primeiro vem a partícula will, depois o sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento. E eu espero, gente, que vocês tenham entendido. E aí a gente vai acompanhando durante as aulas, viu? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ok? See you next class. E bom final de semana. Vamos estudar, e tirar 10.